Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira, né, Gabriel Viana, Érica Prado e Norton? É isso. Saudem os nossos telespectadores. Gabriel, e hoje é dia de quê? Hoje é dia 20 de outubro, né? Dia do arquivista, do maquinista ferroviário, dia do poeta também, dia internacional do chefe de cozinha. Esse horário de almoço é complicado falar de chefe de cozinha. Dia internacional também do controlador de tráfego aéreo. Também é Dia Mundial da Estatística, Dia Mundial e Nacional da Osteoporose e Dia Mundial de Combate ao Bullying, uma questão muito importante. Quanto a esse último, a data é um alerta para o problema com que muitos jovens convivem. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1 em cada 3 crianças do mundo todo, entre os 13 e os 15 anos, é vítima de bullying na escola regularmente. É uma questão realmente que está intrínseca na nossa sociedade. Cada vez mais presente. Teve esse caso que foi bem feio, né, em Sobral, da criança que pegou a arma de outra pessoa e atirou em outras crianças, teve uma vítima fatal. No Chile, hoje também, uma criança que aprendeu a fazer uma bomba caseira num aplicativo, né, numa das redes sociais, o TikTok no caso, e feriu 14 colegas de classe com uma bomba caseira. Realmente. O interessante disso é que o Ceará, que sempre praticou muito bullying, né, nas escolas, ele foi também pioneiro no Brasil no combate ao bullying. As primeiras escolas do Brasil que falaram essa coisa, né, que eram as escolas americanas, eles vieram para cá e trouxeram esse conceito, né, que até então não se tinha, né? Assim como também estão trazendo outros conceitos novos. Assim. O Ceará, nessa área de pedagogia, ele foi muito avançado, né? Só está faltando, digamos assim, pôr mais em prática, né? Então, porque frequente. Não, é uma coisa, é uma guerra é como enxugar gelo, né? Porque são hábitos, e você não combate hábitos apenas com decreto, com discurso. Com lei, não, porque existe uma lei. Você só combate hábitos com novos hábitos. E você mudar os hábitos é muito complicado. Né? Por exemplo, essa turma que não bebia água. Beber água é um hábito. Se você não tiver essa história, você vai se complicar. Se você não tiver também essa visão de você ter uma série de consumir determinados alimentos que são muito saudáveis e trazem... Também é hábito, né? Tudo é fazer hábito. Atividade física. Ou você instala o hábito, ou vai ficar saiu um complicado. dado numa pesquisa, saiu essa semana, que aproximadamente 500 milhões de pessoas em todo o planeta vão ter problemas de saúde no futuro por conta aí da falta de uma simples atividade física, 3 a 4 vezes na semana, 1 horinha por dia. Qualquer atividade física, não falo só academia, malhar, puxar ferro. Até uma caminhada já é muito eficiente. Uma caminhada, subir umas escadas. Isso é tão simples. Nadar. Isso já teria um impacto de reduzir o congestionamento, né, de leitos hospitalares de uma maneira muito incrível e simplesmente não se gastam. Eles continuam gastando dinheiro em publicidade promocional dos governos, mas essas coisas de gerar esses hábitos que vêm através de cultura. As pessoas fumaram muito durante muito tempo, né? Porque assistiam o cinema de Hollywood, né? Eu achava bonito aquela coisa de fumar, sabe? Era assim, moda, E hoje voltou virou a moda com os jovens com o pod, né? Que parece um pendrive. Cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico. Onde você chega, o pessoal da nossa idade... Né, pela Anvisa. Mas... Você imaginar, por exemplo, que tem umas coisas essa pauta aí do cigarro eletrônico do Gabriel é muito interessante porque a Anvisa proibiu. E recentemente no reality show que está no ar, Fazenda, uma das participantes falou que entrou lá cheio por publicidade. Então, né, é uma coisa... Ela levou para fazer publicidade lá dentro, um monte de cigarros eletrônicos, mas acabou que a edição do programa proibiu, né? Porque a Anvisa determinou a proibição. Nesse final de semana eu vi o povo vendendo como vende água, oferecendo.
nas mesas de bares. E é super complicado, né? Tem uma série de questões relacionadas com pneumonia, com... Não, já saiu várias pesquisas de que é altamente prejudicial à saúde. Pode não ser agora, mas daqui a um tempo, futuramente, vai ser um grande problema. Quando a gente conseguir quando nós virarmos essa página da política, agora está perto, né, do segundo turno, eu acho que a gente começa a entrar mais nesses temas, que esses temas são bem interessantes, né? Relacionados ao comportamento. Essa questão de bullying é um negócio muito engraçado. Trazer especialistas. Agora, hoje também é o dia que tu falou de dois caras que eu gosto muito, que é o pessoal da Estrada de Ferro. Dos maquinistas Os maquinistas ferroviários. e os controladores de voo, né? Isso. Olha, esses controladores de voo, cara, são muito engraçados. Tu imaginar, lembra aquela época que teve a greve dos aviões das empresas que parou o Brasil, Sim. praticamente parou o Brasil naquela história lá? Você acredita que tinha gente que estava fazendo orientação tinha operador de voo, né? O pessoal que ficava nas torres, fazendo orientação para o pessoal pousar, os aviões aterrissarem, através de celular. Sério? Imagina isso, né? E nós já tivemos, Olha o risco, né? nós já tivemos uma grande barbeirada, assim, né? Mas essa foi a coisa mais incrível que já aconteceu no Brasil, que foi a barbeirada que vitimou a morte, que aconteceu o acidente aéreo que matou o Castelo Branco, o nosso, que até muita gente acha que foi um atentado, aquela coisa, mas foi um erro de comando de torre, onde ele falou para o jato que vinha numa velocidade de 900 km mais ou menos, e o jato do Castelo vinha a 300 km mais ou menos. Ele deu uma orientação errada, tipo cabeceira 31 ou cabeceira 13, né, que parece que eles usam esses comandos lá. E o cara que vinha pilotando o caça, né, ele pegou o lado errado ele entrou em rota de colisão. E como ele vinha muito mais rápido, não tinha nem como você ver o que aconteceu. Uma coisa vai na velocidade de 300 km, né? E um outro avião vem na velocidade de 900, que é muito rápido. Aí, quando acontece o choque, a coisa foi toda abafada, porque era um tio do Pedro Malan, que é esse cara que era ministro da Fazenda, que virou ministro da Fazenda do Fernando Henrique, e o pai dele estava sendo recomendado para assumir o 4º Exército, que era no Pernambuco. Aí eles resolveram fazer uma investigação rápida, matou, e se criou essa lenda toda que foi um atentado, mas na verdade foi uma imperícia, né? Esses caras são muito importantes. Essa questão da aviação, quando um avião cai, eu acompanho alguns canais, 90% dos casos é falha humana, porque ele é projetado, a tecnologia que existe, o nível de manutenção, a excelência da manutenção que é feita nesses aviões é muito alta. Então, realmente, para derrubar um avião, na grande maioria dos casos, tem que ser falha humana. Uma falha muito grande, né? É o segundo E os transporte mais nossos seguro, maquinistas, né? cara, Do mundo. vocês acreditam que o Brasil contratou a Inglaterra para fazer a integração ferroviária no país, né? E eles simplesmente trocaram as bitolas para que não tivesse a integração norte-sul. E ficou essa coisa... Até hoje a gente tem essa dificuldade. O Nordeste fica, de certa maneira, isolado da pujança, de toda essa produção, essa coisa que o Brasil é muito frenético em relação a isso, né? Tem que resolver essas coisas todas. E antes da gente seguir, que nós vamos já exibir uma matéria que é relacionada ao bullying, eu já queria pedir para a nossa direção colocar o QR Code na tela, tá? Uma novidade para os nossos telespectadores, para nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tem o Facebook também, né, Norton? Pronto. E aproveitando Telegram. esse gancho da Nayara, eu queria dizer que eu já estou aqui com o celular das nossas redes sociais, esperando a interação de vocês, as mensagens, então participem e fiquem à vontade. Pronto. E, Gabriel, o que é que nós temos agora? Olha, a Michele Bolsonaro se emocionou ao falar do ataque sofrido pela sua filha, que a gente até chegou a comentar aqui no Da Hora ontem. Não foi muito fácil ontem, né? Desculpa a emoção. Porque a gente até se segura, a gente continua quando ataca a nossa honra. Mas quando mexe com os nossos filhos, dói, né? E a minha filha, ela fez 12 anos ontem, no dia do aniversário dela. E foi para a escola. E sempre tem alguns amiguinhos que replicam, que escutam em casa. E lá a menina replicou, falou, você é a puta? E eu só estou aqui hoje, que com certeza a pauta mais importante para a minha vida é a minha família, a minha casa. Porque eu sempre falo que eu sou primeira-dama do Brasil, mas antes eu sou mãe, sou esposa, com muito orgulho.
Porque foi esse o papel que eu escolhi, ser ajudadora, ser a companheira do meu marido, para cuidar da nossa casa, para que ele tenha paz, serenidade, para ele poder trabalhar pelo nosso Brasil. E eu só estou aqui hoje, cumprindo essa caravana, porque ontem ela ganhou um cachorrinho, que era o sonho da vida dela. E ela falou, não, mãe, pode ir, porque senão eu estaria com a minha filha hoje. Com certeza eu iria cancelar essa caravana, porque ontem foi um dia muito difícil pra gente. E para quem não entendeu, esse trecho que ela está falando foi de um Twitter da jornalista, né, Bárbara Gancia, onde ela fez uma crítica à filha dela. Ela fala que a filha do Bolsonaro, que tem 11 anos de idade. 11 anos de idade. Que ela, quando se arruma, né, parece uma puta. Foi uma coisa absolutamente... deplorável. Não, uma coisa que não tem como você nem, né, colocar. A criança, né? Um dado revelador desse ânimo, desse pessoal que está vendo como é que está. É como se você tivesse assim, tá vendo a vaca ir pro brejo, aí começam a atacar de todas as maneiras e ficam nessa. Não, e tudo tem limite, né? Tudo tem limite. A criança não podemos deixar de esquecer isso. isso. Medidas legais. Isso você não fala nem para. Isso você não fala para ninguém. Nem né? para um adulto, quem dirá para uma criança. Você não fala para ninguém, é uma coisa assim maluca. E é uma coisa para atingir os pais, né? Era uma coisa para atingir a mãe dela, né? E aí aquela coisa que dizem os antigos, né, que só as lágrimas matam demônios, né? Então vai ficar o choro dela aí, provavelmente deve ter derrubado uns 10 capetas aí na história. Né? Gabriel Viana, e mudando de assunto, o que é que nós temos? Agora a gente vai falar dos números de algumas sessões eleitorais aqui no Ceará, porque eles chamaram a atenção. Essa tabela que você vai ver aí na sua tela nesse exato momento mostra algumas das sessões que Bolsonaro não teve nenhum voto aqui no nosso estado. São as cidades de Itapipoca, Granja, Canidé, Campos Sales, e isso algumas sessões eleitorais, tá, gente? Não a cidade inteira. É sempre bom você frisar. Campos Sales, Poranga, Santana do Cariri, Tamboril, são 2 sessões aí no caso, Mauriti, Quiterianópolis e Aratuba. Nossa. Isso é uma coisa que essas coisas é que estão gerando essa. Em tese, seria normal, tá? Você dizer assim, naquela sessão o cara não teve nenhum voto. Né? Agora, a possibilidade disso acontecer é uma coisa remota. Aí se gera todos esses boatos. Essa tabulação, essa totalização dos votos ainda tem muito pano para manga, né? Porque ficou aquela dúvida em Minas Gerais. Como é que ganha o governador, ganha o senador, ganha o principal deputado, ganha todo mundo, e como é que o Bolsonaro perde a eleição? Aí em Tocantins a mesma situação, né? Se reproduz a mesma situação. Praticamente ninguém expressivo ganhou e nada, né? Então tem toda essa questão que vai ser essas coisas do primeiro turno que não foram resolvidas, que vão desaguar agora na questão do segundo turno. Porque tem-se uma expectativa e tem-se uma espera em relação ao relatório que está sendo, né, que não foi divulgado, do Ministério da Defesa. Eu acho que não foi divulgado até para não criar celeuma, não criar polêmica, né? Mas é o que eu acho, não é um dado, não é informação concreta. Né? As pessoas em casa podem ter outra opinião e pode ter gente mais informada com a gente em relação a isso. Se tiver mais informação, manda para o nosso... Exatamente. Manda para o nosso WhatsApp. Agora, tem um clima de expectativa, né, em relação a como é que vai ser essa questão do segundo turno, porque tem uma série de coisas acontecendo que estão colocando muito, é como se o TSE estivesse jogando de maneira muito forte, né, a favor de esperaram para dar o direito de resposta tudo de uma vez na última semana, né? Isso vai ter uma espécie de impacto, se bem que cada vez menor, porque a audiência está muito dividida em relação a isso, não é mais, os veículos de comunicação de massa já não tem essa força toda, né? Essa coisa está muito voltada para as redes sociais e para que vai se movimentando, todo mundo está vendo isso e não tem como ter questão. Agora, você imaginar assim, ontem circulou um vídeo que seria um cara do TSE dentro de uma emissora de rádio, supervisionando e pegando os papéis da pauta. Era como se entrasse alguém aqui agora e puxasse os nossos papéis das nossas mãos, né? Que é o que a gente está apresentando, para saber o que vai falar, o que não pode falar. Aí tem algumas palavras que são proibidas. Você não pode falar ex-presidiário, no caso lá da empresa que foi. Mas isso é um fato. Você não pode chamar o cara de dizer que ele é ladrão, porque o processo foi... Como é que eu digo? Ele foi anulado. O processo foi anulado, mas a denúncia continua, tá?
Então, essa inocência vai ter que ser provada. E, talvez, né, não gosto de usar essa palavra, mas assim, eu acho que de maneira muito incisiva, né, é uma coisa que vai pesar, você pode já colocar como terceiro eixo estratégico do Lula, porque ele vai ter que se ater nesse direito de resposta a essas questões relacionadas ao caso dele. Isso vai recolocar toda a Lava Jato na posição dela. E a Lava Jato recebeu um carimbo. É bom que se diga isso, né? A eleição do Moro, ela representa esse selo, vamos dizer assim, essa certificação de tipo é popular, é isso que nós queremos. Então, o combate à impunidade, ele vai existir. Ele é uma coisa que vai ser fato. Isso não adianta você querer dizer, ou gosta do Moro, ou não gosta do Moro, mas é esse campo, né, que era um campo que durante muito tempo foi ocupado pela UDN e pelo próprio PT. É tanto que o Brizola falava que o PT era o DN de macacão, né? Ele usava nesse sentido. Então, o que a gente está vendo é que esse campo continua forte. E quando essa série de defesas, acho que tem uma matéria sobre isso, né? Mais na frente. Temos sim, do Marco Aurélio de Mello. Não, do Marco Aurélio que foi proibido, sim. Mas eu te falo da questão da quantidade de direito de resposta que o Lula recebeu agora nessa reta final de campanha, né? E essa proibição da rádio de falar, não pode falar, está todo mundo sob censura e colocando né, as tarjazinhas na boca. As tarjas né? na boca, essa coisa toda, e estamos censurados, né? É um negócio muito, muito complicado, assim, para eles vão ter que se explicar. E eu considero esse erro, esse terceiro erro estratégico do Lula, entrar com direito de resposta nessa questão, porque ele vai ter que responder de maneira objetiva onde é que está o mérito do julgamento dele. Se ele é inocente, né? Onde está essa inocência comprovada dele? Porque só teve a anulação do processo. A denúncia do Ministério Público, ela continua. Ainda existe, ela vai continua. haver um novo julgamento. Teria que recomeçar do zero todo o processo. Né? Aí esse dinheiro que foi passado, ele vai ter que ser devolvido para os delatores? Como é que vai ficar? Tem uma série de questões que não estão muito claras. Né? E está se jogando essa coisa como se o poder judiciário, ou o máximo do poder judiciário, que na verdade não é, né? Não deveria ser, né? A Corte Constitucional deveria julgar as questões constitucionais. Não é que ele seja o dono do poder judiciário. Até porque o poder, pela nossa própria Constituição, ele é dito que ele só é popular, só pode ser popular. Então, todo poder emana do povo, né? E se todo poder emana do povo, onde é que está o povo na questão do judiciário? Ele é quase uma delegação de uma representação que o Senado dá. O Senado vota e cria aqueles ministros que tem lá, e tem essa sabatina. Nessa nova formulação do Senado, a gente vai ter um jogo de contrapesos aí, né, de forças muito forte. É que está essa expectativa toda. Gabriel Viana? Olha, ainda falando nessa questão de político, o prefeito de Juazeiro do Norte, Gladson Bezerra, do Podemos, utilizou suas redes sociais para declarar apoio ao seu candidato à presidência da República. No primeiro turno, o gestor municipal disse ter votado em Ciro Gomes. Para o segundo turno, ele declarou voto no candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Vamos conferir um trechinho. Não me preocupo muito com essa história de fla-flu partidário, de confusões ideológicas. Respeito, mas eu exerço minha cidadania votando nas pessoas que eu acho que têm melhores condições de representar minha cidade, meu estado e meu país. Na última campanha, inclusive, aconteceu um fato engraçado. Durante um debate, em vez de as pessoas perguntarem sobre políticas públicas, vieram me perguntar em quem eu tinha votado para presidente da República. E ali, com muita naturalidade, com a minha liberdade de voto, eu disse que tinha votado no primeiro turno em Ciro Gomes e no segundo turno no presidente Bolsonaro. E quando a gente vota numa pessoa, eu acho que o ideal é a gente acompanhar de perto o trabalho dela. E assim eu fiz. Como cidadão, acompanhei o trabalho do presidente Bolsonaro e percebi que ele, primeiro teve um baita azar, né? Pegou aí uma administração, 2 anos de uma pandemia, 1 ano praticamente aí da Ucrânia em guerra, e essas situações influenciaram E nota, ele fala aí nesse vídeo também, chegou a declarar que em outras eleições chegou a votar em governos do PT, na própria prefeita lá da cidade, a antiga prefeita, que era do Partido dos Trabalhadores, que votou no Lula aí quando ele foi eleito, mas que agora fez essa opção pelo atual presidente. Como é que você avalia? O Gladson, ele é um policial. Ele vem da Polícia Civil.
Juazeiro é uma cidade importante, é a terra é o centro, né? Praticamente assim, é a capital cultural do Nordeste, né? Há pouco você me perguntou, né, quantos votos o capitão Wagner teve em Juazeiro. Ele teve 26,55%, um total de 37.776 votos. Quem ganha lá? O Elmano? O Elmano, com 68% dos votos, uma média de 97 mil. Então é uma oportunidade boa para o Gleidson se rebolar e mostrar que ele tem, né? Mas de qualquer maneira foi uma posição que ele é coerente com o que ele já vinha, com o que o Gleidson já estava defendendo. Ele era um cara que estava defendendo o Wagner, apesar de não sei como é que ele ficou lá, como é que foi a campanha, se ele teve meios e se não investiu, mas você vê que a votação do Elmano em Juazeiro foi muito forte, né? E ele também, o Gleidson estava acompanhando o Camilo, votou no principal deputado do Camilo, ligado ao Camilo, que é o Fernando Santana, e vamos ver como é que vai sair desse segundo turno agora, né? Sim. Juazeiro é uma cidade muito emblemática, isso não deixa de ser uma boa notícia para o Bolsonaro, tá? Dentro da região. Vai se somando, né? Tauá já entrou, tem algumas cidades aqui já, nessa zona do Aquiraz ali, Eusébio, Quixaramubim, várias cidades entraram já defendendo essa questão de voto dele, né? Então o Bolsonaro já vai ter uma campanha, uma coisa que ele não teve no primeiro turno, tá? Sim. No Ceará. Por isso que estão as projeções de que ele pode chegar a esses 37% aqui no estado de Ceará. Nayara? E ontem o delegado Cavalcante foi até a zona de processamento de exportação do Ceará e fez uma denúncia. Olha, nós estamos aqui na zona de processamento de exportação do Ceará. Esse local aqui era para ser construído, né, a refinaria Prêmio 2. Esse desmantelo começou entre o governo de Lula, né, 2003, janeiro de 2003, e até o governo de Dilma. 6 refinarias para lavar dinheiro. Aqui era Prêmio 2. Você sabe quanto foi que eles gastaram do teu dinheiro? Do dinheiro do teu bolso, do dinheiro dos teus impostos? 600 milhões. O que é que tem aqui? Nada. Aqui não tem nada. Só restou o terreno. E 2 vigilantes ali que estão fazendo a vigilância do terreno. Primeiro, que não ia dar certo porque não tem água suficiente para rodar. E neste sábado, dia 22 de outubro, está marcado um evento de campanha de Marília Reis em Pernambuco, com a presença de Dilma Rousseff. Porém, fontes afirmam que Marília, candidata do Solidariedade, se recusou a participar do evento e, por conta disso, criou-se uma nova crise na campanha. A atitude da candidata desagradou petistas que estão reavaliando a postura da postulante ao governo do estado. Norton, tem muita gente falando que ela está se negando porque, em tese, Dilma Rousseff é uma figura do PT que não tem muito prestígio, digamos assim, que não pega bem aparecer ao lado dela. É uma comédia. A Dilma sumiu da campanha do Lula, praticamente sem ter ela falando nada na campanha do Lula, né? Ela não diz nada. E o Alckmin também desapareceu da campanha do Lula, quando você for ver, né? E agora essa questão lá em Pernambuco, você mostra esse ambiente da campanha do Lula internamente, ele não está tão tranquilo quanto você está pensando, né? Não é bem assim, ó. Você recusa a ida da Dilma, é uma coisa que vai deixar as petistas assim, alucinadas de raiva, né? Porque como é que nega? Porque não era o Bolsonaro que tinha problema com as mulheres, né? Como é que nega? Isso aí o que é? Isso aí é uma como é que eles chamam? É uma misoginia, né? Política, né? Como é que é? A Luiziane até usou essa expressão que eu achei muito engraçado, para explicar isso. Seria uma misoginia eleitoral, uma misoginia de gênero. Misoginia de gênero, preconceito de gênero político, né? É uma coisa assim que, na verdade, não tem muito sentido. Mas isso vai pegar muito ruim lá para Marília, né? Como está pegando muito ruim para o Lula também esconder a Dilma, não querer aparecer com a Dilma, né? E eles não enxergarem que o segundo governo do Lula, ele deságua na questão toda da chegada da Dilma no poder. Ela praticamente segurou as pontas todas que foram feitas. O ajuste não estava tão tranquilo, né? Então foi uma série de coisas. Inclusive, todo esse investimento em educação, você teve um recuo muito grande, geração de emprego, educação. Tudo isso a gente viu que explodiu no governo da Dilma uma série de questões econômicas que abateram de maneira muito forte, né? Tinha muita gente que dizia assim, eu não votei na Dilma para ser governada com um plano econômico que era do Aécio, né?
Teve muita gente na época que falou essa história, quando foi o terceiro governo dela. A impopularidade, a impopularidade, ela deve também ser vista como um indicador de governo, de governabilidade, a gente sabe disso. A pessoa não pode ficar muito tempo impopular, porque senão ela vai cair. Né? Gabriel Viana? É isso, agora a gente vai para um rápido intervalo e já já o Da Hora tá de volta. Estamos de volta e eu, antes de tudo, já convido você a participar, enviar sua mensagem no WhatsApp dizendo o que é que você está achando do programa de hoje, dos assuntos que nós estamos abordando aqui. Também tem o QR Code aqui na tela para você acessar nosso Instagram, Facebook, o canal do YouTube, que também é bem interessante você ver lá, dá para você ver partes específicas, cortes que às vezes você queira fazer para divulgar nas suas redes, que também tem muito corte interessante aqui, vai estar tudo lá. E olha, uma das notícias aqui que chegou agora, que a governadora Isolda Sela anuncia transporte gratuito intermunicipal no segundo turno, que a mensagem enviada à Assembleia prevê a oferta de transporte público gratuito nos serviços metropolitano e intermunicipal. Érica? No primeiro turno, o magistrado havia determinado que as administrações municipais e concessionárias de transporte público mantivessem o serviço em grau de normalidade no dia da votação do segundo turno. Norton, por que você acredita que essa liberação? Eu até comentei com alguém que eu nunca tinha visto isso. Não sei se já aconteceu. No primeiro turno não houve. Não, no primeiro turno houve. Mas eu digo, eu nunca tinha visto. Já tinha acontecido antes disso? Já, ontem a gente antecipou aqui essa história, que eles tinham procurado o Barroso volta da campanha, reaparece o Barroso, até então estava sumido, né? Mas aí eles estão, qual é a preocupação deles? É com a abstenção no Nordeste. Né? Isso é a preocupação da campanha do Lula, eles têm especificamente essa coisa assim. Então você tem essa não é porque estão querendo garantir, querem dar garantia de direito a voto. Se você for imaginar, deveria ser um direito constitucional, inclusive, o ir e vir. Ele está dito lá. Então, se é ir e vir, ninguém deveria pagar por transporte público. Entendeu? Se fosse você levar, vamos dizer assim, constitucionalmente é isso. Isso é uma coisa que vai ter que ser explicada nos saldos de balanço da campanha, a gente vai ver o que vai ficar. Né? Você está vendo que está tendo uma força muito grande, né? Normal, vamos dizer assim, esse jogo do sistema, ele está muito contra o atual presidente, né? Ele está vendo essa coisa toda. Tem uma preocupação muito forte em relação a se continua, como é que vai continuar, como é que vai ficar o Brasil. Eu acho que o Brasil já mudou do primeiro turno, tá? Independente de quem for, de quem foi eleito, né? Bolsonaro ou Lula, a gente sabe que o país já mudou. E é assim que acontece, tá? Mesmo que dê Bolsonaro, as pessoas têm que ficar gostando de política, têm que fazer pressão, têm que atuar de maneira muito forte. Se você for ver, temos que fazer um estudo, viu, Gabriel, em relação a essa quantidade de seguidores em redes sociais que estão relacionados a voto dos candidatos eleitos, tá? A gente tem que ver, por exemplo, o André Fernandes, acho que tem a maior rede social do estado do Ceará, mais de 1 milhão de pessoas, né, que segue o cara. E ele espelhou a votação dele para deputado federal. Ele foi o deputado federal mais votado. Carmelo também tem muitos seguidores. Carmelo também tem muitos seguidores, né? E assim a gente vai vendo. Isso é uma coisa importante que os políticos vão ter que entender, que eles vão ter que se comunicar. O próprio Nicolas Ferreira, lá em Minas Gerais, Nicolas Ferreira era o mais forte também. Que 1,5 milhão de votos, né? E ele era o campeão também de redes sociais lá. E essa coisa vai ter que ser feita. Os políticos têm que entender isso. Eles vão ter que se comunicar cada vez mais. Esse negócio de eu virei o candidato eleito, né? E eu estou ali naquela posição e pronto. Já bastou esses votos que eu recebi aqui? Não é bem mais assim, tá? Vai ter que todo mundo se mexer agora, porque o Brasil está entrando numa era da campanha política permanente. Isso vai ser uma coisa muito importante, para que os representantes entendam que agora é diferente. Vai ter que ser quase assim, um deputado Big Brother, vamos dizer assim, sabe? Ele tem que ficar o tempo todo comunicando com as pessoas o tempo todo. Né? Não, ele vai ter que ter em contato direto com todo mundo, porque senão vai ficar como? Eles vão ficar... Aí chega lá, ninguém tem notícia do que o cara tá indo. Teve muita gente que perdeu muito voto nessa eleição por conta dessas votações que fizeram lá, né?
da maneira como eles votaram em Brasília, tem muita gente que não votou. Né? Eu achei, por exemplo, o caso do Fernando Pimentel lá em Minas, ele não ter sido eleito. O Romero Jucá em Roraima também não entrar. E outros caras mais. Desses desdobramentos da eleição do primeiro turno, a gente só vai começar a receber, na virada as editorias de política vão começar a se dedicar a esses estudos agora, do que foi que aconteceu na eleição do primeiro turno. Muita gente não sabe, a gente está passando batido um monte de questões. Tá? Gabriel Viana? Olha, falando ainda em política, até um assunto que a gente comentou aqui nessa semana, a ministra Rosa Weber negou na terça-feira um pedido do estado de Alagoas para anular o afastamento do governador Paulo Dantas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, negou na terça-feira um pedido do estado de Alagoas para anular o afastamento do governador Paulo Dantas. Ele é investigado por uma suposta rachadinha quando era deputado estadual. Falando agora do cenário político nacional, o TSE veta uma fala de Marco Aurélio de Mello em propaganda eleitoral. Veja detalhes. O Tribunal Superior Eleitoral censurou uma fala do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, em uma propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, veiculada nesta quarta. No trecho cortado, Marco Aurélio diz que o ex-presidente e candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva não foi inocentado. Decisões do STF com relação ao petista não julgaram o mérito das acusações levantadas contra ele pela Lava Jato, e sim a condução dos processos. Olha, Norton, falamos agora disso, né? Dessa proibição do Marco Aurélio de Mello aparecer na propaganda eleitoral falando o que é o fato. Por quê? Não, eu que queria que as pessoas em casa mandassem pra gente, porque nós estamos tão estupefactos, né? Quanto quem recebeu essa coisa. Como é que se proíbe uma fala de um ministro e um decano? Né? Até pouco tempo ele era um decano da corte. Mas por que ele não pode falar? E por que ninguém pode usar a fala dele nesse sentido? Né? Do que ele fala. A gente exibiu a fala dele aqui, a gente já mostrou qual era o conteúdo dele. Ele nega que o Lula seja docente. Nesse sentido, ele mantém a questão muito clara de que não poderia acompanhar. Né? Aí não adianta falar que o cara é primo do Collor, porque ele não é primo do Collor, mas na verdade ele estava lá, ele era o ministro da corte, e enquanto ele estava lá, ele tem muito, ele foi o cara que chamou o Alexandre de Moraes de xerife, né? Tiveram vários problemas eles dois lá dentro do... Isso provavelmente deve ser um tipo de represária colocada a ele. Ele foi totalmente contra esse inquérito do fim do mundo, que é um inquérito que ninguém sabe como começou. A gente sabe como começou, né? Na matéria da revista Cruzoé, que foi censurada. Pelo Dias Toffoli, tá? Porque a matéria dizia que o Dias Toffoli o escritório da mulher do Toffoli receberia uma quantia lá. E essa coisa foi abafada, vamos dizer assim, né? Aí depois eles liberaram, não adiantou muito censurar a revista, porque na verdade ela circulou em todas as redes sociais. É isso que eu quero falar, não vai adiantar muita censura em épocas de redes sociais, a não ser que você prende o pessoal. A gente tem jornalistas cearenses andando de tornozeleira, o caso do Wellington Macedo, e por aí vai ter... E a questão do Paulo Dantas, novamente vindo à tona, ele que está concorrendo ao segundo turno. É uma questão bem delicada lá em Alagoas, porque ele concorre ao segundo turno ao governo do estado e, ao mesmo tempo, está afastado do governo por conta aí de irregularidades quando ele era deputado. É um dos casos mais absurdos que a gente tem, né? Ele ainda ser candidato ao segundo turno, eu acho que é muito absurdo. E aí, se ganhar? Afastado? Ninguém sabe. Vai ser igual aquele cara que era presidiário e foi assumir o mandato de deputado federal. EAD, não o mandato dele. Ele era liberado para as votações, tá? O cara estava no presídio em Brasília, aí ele estava na papuda, aí ele saía. Era bom a gente ver esse caso, como é que ele ficou, porque ele não deixa de ser uma coisa maluca, né? Não pode ter essa... É igual como eu te falando, como é que tem urna dentro de presídio? Eu acho uma coisa completamente louca. É assim, tudo bem, você pode, o cara que está lá, ele tem direito a voto, mas ele não pode votar, porque ele está preso. Entendeu? Aí você diz assim, qual foi a justificativa para você não ir votar? Eu não fui votar porque eu estou preso. Agora, você levar a urna para dentro do presídio, eu acho uma coisa completamente... Eu achei até que não tinha. Pensar, tá? Eu achei até que não tinha, porque teve um debate aí do primeiro turno ainda, que o Lula falou que da eleição passada, de 2018, queria ter votado, mas não levaram a urna até a cela dele para ele votar. Pois é. Aí eu achei, então nos presídios não se vota, mas vota, né?
Não, vota, mas vota para quem é preso temporário. Aí você tem uma quantidade considerável, acho que são o quê? Uns 80 mil pessoas, né? 79 mil, uma coisa assim, 79 mil eleitores. Não é pouca gente, né? Aí mas entenda, é o que eu quero falar, tipo assim, então vamos começar a levar as urnas também para dentro dos hospitais. Né? Agora você falou isso, eu lembrei que o cantor daqui, que sofreu um acidente, né? Ele foi de cadeira de rodas votar, o Valdones, não foi, Gabriel? Foi sim, ele mesmo. Mas ele foi até a sessão. Foi, é isso que eu tô te falando, que ele estava doente, né? Tava mal. Uma vez que coloca a urna em Presídio? poderia também começar a colocar as urnas no hospital, né? Que tem todo mundo que está internado lá, ou você empurrava a urna para o cara digitar, ou o cara que tivesse condições de andar até a urna que estava no local lá de votação, ele votava. Mas são coisas que eu estou te falando, tem uma série de problemas que tem que ser ainda... A nova legislação que vai entrar com essa nova legislatura, né? Esses novos deputados que foram eleitos, eles são eleitos para fazerem as leis, esses deputados federais, né? Deputados estaduais, assim também como tem leis municipais, leis estaduais, né? E eles vão ter que prestar atenção nessa série de maluquices aí que ainda estão precisando ser reguladas, que não foram. Né? Tem que colocar o Brasil precisa colocar muita coisa, precisa colocar muitos pingos nos is, né? Érica Prado. E falando ainda, né, dessa pauta de política, o candidato Lula decidiu não participar do debate neste final de semana. Confira. A campanha de Lula informou à Record TV na noite desta quarta que não participará do debate que a emissora realizaria no próximo domingo, a uma semana do segundo turno das eleições. Com a decisão do candidato petista, a emissora fará uma entrevista com o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, que havia confirmado sua presença no confronto de ideias entre as candidaturas que disputam o segundo turno. Olha, Norton, ontem nós falamos que ele se recusou aí da emissora do SBT, né? Hoje já tem essa nova que é da Record. E esse era o debate que há uma semana da eleição, há uma semana do dia da votação. No lugar disso vai ter só uma entrevista com o Jair Bolsonaro, que foi quem se dispôs. Uma sabatina. Tem um dos debates aí que vai ser transmitido pelo grande fenômeno das rádios brasileiras hoje, que é a Rádio Brasil. Eu não sei se a gente pode falar, mas eu gosto de falar... Quando a gente fala bem, elogiando os nossos colegas, nossas, né, emissoras, colegas, é uma coisa interessante. A Rádio Nova Brasil, né? Ela tem uma audiência muito grande, tá? Assim, por exemplo, a Rádio B de Curitiba, tem um monte de coisa assim. Eles vão ter que entender que estão deixando de ir falar com as pessoas, tá? Se nesse primeiro debate já teve esse problema todo, do Lula se enrolando e falando não sei o que mais lá, e o Lula está se enrolando o tempo todo, acho que a gente tem Nós temos já. Procede a história do Marcola, né? Nós vamos exibir já. É a última novidade dele. Aí ele falou, ontem ele falou que o Corinthians ganha do Flamengo, né? Ficou essa coisa da declaração do Corinthians, né? Aí vale porque, tipo, torcedor tem que falar mesmo que o time vai ganhar, né? Mas aí isso não deixa de ser mais assim, meme, ele né? já ganhou, né? Não, ele não assistiu, já ganhou, né? Se ele já ganhou... É porque o rapaz que estava o entrevistando no podcast, que é o Igor, ele é flamenguista. Aí o Igor que começa, ele fala, você sabe que amanhã você vai ser derrotado, né? Aí o Lula vai e rebate, que foi mais uma brincadeira, que depois vira PM, né? Pois é, mas ele tem que entender isso, ele vai ter que ir, ele tem que aparecer. Por que ele não quer se expor ao contraditório? Entende? Que tipo de político é esse que tem medo do debate? Quantas vezes a gente chamou o Wagner aqui para debater? Né? Centenas, eu acho. Ele não veio nenhuma vez, né? Ele não pode depois ficar reclamando, não me dá espaço. Entendeu? Inclusive que ele trouxesse o Jorge Pirro junto, né, para explicar se ele estava... Olha... O candidato a vereador que vai se nacionalizar, né, brasileiro. É isso. E vai... Eu vou ficar na criar uma residência aqui por em essa Fortaleza, entrevista. E vai ser candidato a vereador. Wagner, venha, rapaz, a gente não morde. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta, inclusive mostrando esses memes, esses cortes aí em relação aos políticos. E aí, estamos de volta, né, minha gente? E agora a gente vai falar de um caso aí, porque a gente estava falando do Lula no outro bloco e agora tem um caso um pouquinho curioso.
foi resgatado um vídeo do petista em que supostamente ele menciona o líder do PCC, Marcola. Vamos conferir. A experiência no Rio foi muito boa, só que não dá para ficar 5 dias em cada estado, né? Nós temos que ficar pouco tempo. Aqui em São Paulo, eu, por exemplo, estou esperando que o Marcola apresente uma agenda para ir a Campinas, para ir a Osasco, para ir a Guarulhos, para ir nessas grandes cidades aqui, para ir no ABC, sabe, junto com a Haddad, que vai ser governador do estado de São Paulo também. E a gente vai ver agora o que fontes ligadas ao ex-presidente afirmam em relação a esse vídeo. O deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, postou no Twitter um vídeo em que Lula discursa em um evento da CUT e diz esperar que Marcola apresente a agenda para tour político em São Paulo. E na colocação, logo o petista foi associado ao líder do PCC, Marcos Williams Erbas Camacho. No entanto, fontes afirmam que Lula se referia ao sociólogo Marco Aurélio Santana Ribeiro, assessor do PT, que tem o mesmo apelido. O vídeo é de abril desse ano. Pronto. Norton, eu fiquei pensando aqui, que explicado. apelido horrível que citei. Não, foi funcionando já como agência de Checagem. checagem, né? Para o pessoal. Agora os bolsonaristas vão poder chamar a gente de petista, né? Isso. Hoje nós somos Primeiro bloco, petistas. se no primeiro bloco o pessoal ficou, né? Chamando a gente de bando bolsonarista. de bolsonarista e tal. Bolsominions. Agora vocês não podem falar nada da gente, né? Estamos isentos, né? Tem mais coisa, eu acho que Vamos para frente, né? Vamos para frente. Gabriel Viana, vamos falar agora de pesquisas, né? Porque ontem foram divulgadas 3 pesquisas estimando o resultado deste segundo turno. Segundo o Poder Data, Lula lidera com 52% dos votos e Jair Bolsonaro aparece com 48%. Já os dados divulgados pela Quest, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 42%. O Datafolha estima que Lula tem 49% e Bolsonaro 45%. Mas diante disso, Gabriel, qual é o questionamento que surge? É aquele questionamento que a gente vem fazendo aqui, que a gente fez também o nosso especial, que é a questão se a população acredita aí nessas pesquisas. Não. Até mesmo porque nunca foram na minha casa fazer pesquisa. Em Tianguá nunca foram fazer pesquisa. A pesquisa é na cidade de cada um deles. Não acredito. São pesquisas compradas. Quem está no poder está mandando, então são pesquisas compradas. Não muito, não acredito muito não, porque não é a minha praia, pesquisa eleitoral. O que vale é o voto certo. Não uso pesquisa como base. Eu não acredito muito em pesquisa não. Não. Por que não? Porque as pesquisas mentem muito. Sim, porque além dela trazer informação para as pessoas, né? As pessoas veem quem está na frente, influencia também na eleição. Eu uso o candidato, pesquiso ele e vejo o histórico que ele vem trazendo. Não acredito. Porque eu acho que assim, a porcentagem é muito pequena e eu acho que não abrange o país todo. Eu não vejo esse número de pesquisa reconhecido como no Brasil todo. Eu acho a porcentagem pequenininha para um monte de opinião diferente que tem lá fora. Por isso que eu não acredito em pesquisa. Não, como eu já falei, eu já sou cético já em relação a isso, então eu não acredito tanto, entendeu? Por mais que eu acredite que seja oposição, né, mas não tanto, entendeu? Mas nessa totalidade, não acredito que seja confiável. Acredito demais, porque as pesquisas elas são científicas. Não. Por quê? Porque eu acho que tem muita compra por trás aí, muitas manipulações. Não, acredito não. Por quê? Porque não, você vai acreditar em pesquisa, tá entendendo? Hoje em dia você acreditar em pesquisa não adianta de nada. Até deve você ver no dia, pesquisa isso aí não está dizendo nada, pesquisa. Aí uma pesquisa de uma coisa, quando chega no dia a pesquisa é outra, o resultado é outra, que não adianta você acreditar em pesquisa. Olha, esse rapaz descreveu bem o que aconteceu agora, né? Ele está dizendo que a pesquisa é um, o resultado é outro. Todo mundo aí praticamente não acredita nas pesquisas, né? Então, se não acreditava antes, imagine agora. Agora, né? Resultados. A gente mostrou, a gente fez um especial né, com tudo, né? 21 estados, os erros foram absurdos, assim. Eles acertam um ponto aí. Passaram bastante da margem de erro, na votação do né? Bolsonaro, ninguém acertou. Se você for tirar pela pela margem de, né, do primeiro turno, esses institutos, como é que eles
se basearam. Se você for ver, muito provavelmente estão diferenças de 13 pontos, 11 pontos, 12 pontos. Né? Teve casos assim absurdos, assim, de 20 pontos. Então, as pessoas estão vendo. Essa tendência de descrédito das pesquisas é uma coisa muito, muito grave. Não que essa coisa deva ser tomada como negacionismo da ciência estatística. Não, ela funciona. Ela é uma coisa que, inclusive, é uma matéria universitária, né, importante. Acho que a estatística é cadeira em toda a formação, né, é quase um conteúdo básico que todo mundo que é universitário tem que dominar. Né, na comunicação tem estatística, em todo canto tem estatística. Né? Vamos falar agora, Norton. Pode exibir direção na tela para a gente mostrar para o nosso telespectador um evento que vai ter hoje em Maracanaú. Para contextualizar, aí quem está apoiando o prefeito de Maracanaú é Roberto Pessoa e está apoiando o candidato que está nesse segundo turno, concorrendo com Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda tem uma sequência do... Temos sim, vamos já colocar, mas você estava comentando aqui uma coisa antes, que era um apoio... Não, já era uma coisa esperada, né? O Roberto Pessoa, o pessoal que está no Bolsonaro acaba... Sim, o Roberto Pessoa foi o grande estrategista do Wagner, né? Do capitão Wagner no primeiro turno, acho que por isso que essa coisa deu toda errada. Ele retira, agora está explicado, né? Ele vai apoiar o Lula, né? Vai apoiar o Lula. A gente está chegando ao fim do bloco, antes disso eu já vou querer exibir o que é que o Roberto Pessoa falou Pensa do Lula, né? Não, do Lula? Não, pensa do Bolsonaro. Do Jair Bolsonaro, vamos ver. Burro e doido. Você quer mais do que isso? Burro e doido. Ele não falou isso, ele negou isso, depois ele falou, depois negou de novo, não sei o quê. Tá vendo aí que agora a coisa caiu. Bom, ele vai ter que enfrentar agora a fúria bolsonarista, que não é brincadeira, né? O Roberto acaba puxando para ele um karma que a briga que não era ele dele. Nunca foi um cara ligado à esquerda, tá? Ele é um cara que foi egresso do velho adaltismo aqui, né? O pessoal ligado ao Adalto Bezerra. Ele vem dessa turma, ele vem desses coronéis, ele ficou durante muito tempo numa posição de oposição às mudanças do Estado de Ceará, com relação ao governo do Tasso, que você pode gostar ou não gostar do Tasso, mas ele acompanhou uma série de questões aqui. Aí o Roberto ficou, depois ele foi do PFL durante muito tempo, né? Depois foi para o DEM. Então ele sempre foi um cara de centro-direita. Esse campo que ele está agora, isso vai trazer problemas para ele. Tá? Isso provavelmente deve ser influência de assessores. Continua esse papo no próximo bloco, porque agora a gente tem que ir para o intervalo rapidinho e já a gente volta. Olha só, o Norton aqui morrendo de rir de quê? Das campanhas, né? Das propagandas, como não? Gabriel... Não, e também sobre o negócio do Roberto Pessoa, né? Roberto Pessoa, a gente tem muita coisa para falar dele, sabe? Mal. Fale, fique à vontade. Não, a gente vai dar sequência, porque senão o tempo vai ficar pequeno, porque vai ter mais tempo, a gente tem mais tempo, tem mais assunto, né? Gabriel. Olha só, eu antes de qualquer coisa quero falar de um engenheiro de Belo Horizonte que chamou a atenção na mídia nesses últimos dias. Vamos ver. Júlio César Silva Freitas, de 26 anos, que é engenheiro, nascido e criado no bairro Caiçara, na região noroeste de Belo Horizonte, segue a tradição herdada do pai, decorar a rua onde moram para celebrar a Copa do Mundo. Nesse ano, porém, um novo adereço foi colocado. Trata-se de uma faixa que está escrito "Não é política, é Copa". Júlio César disse que o objetivo da faixa foi dissociar os assuntos, já que nesse ano, pela primeira vez, a Copa do Mundo será realizada após as eleições. Olha, gente, e aí, Norton? Não tem nem o que falar, né, cara? Tipo, absurdo isso, né? As cores do Brasil são verde e amarelo, as cores da bandeira, as cores de tudo que a gente tem. Toda a nossa iconologia, ela é verde e amarela. Como é que agora, né? O tribunal inventa com essa coisa de o cara está comemorando uma rua fechada para o jogo da seleção, não pode mais agora? Ninguém pode usar mais o verde e amarelo? Na realidade, ele quis enfatizar, né, aqui atrás de mim, aqui tem essas cores verde e amarela, mas vão proibir. Tem que usar também. o azul e o branco agora. E tem vermelho também, ó. Começa com vermelho. Falar de cor, tem a cor do novo. Mas como é que o cara acabou ali as cores fundamentais, entende? Tipo assim, então...
tudo que for mata agora, eles defendem tanto a Amazônia é verde. Aí se tiver um IP amarelo, como é que fica? Entende? Vou ter que mandar cortar também, porque não pode? Isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa completamente maluca. E isso, inclusive, vai ser uma coisa interessante, porque essas decisões, cara, elas são decisões monocráticas. Tá? É uma pessoa só que está falando, tá? É um cara que está dando a canetada. E o Mourão, que é o futuro senador pelo... o atual vice-presidente do Bolsonaro e futuro senador pelo Rio Grande do Sul, ele já está falando em acabar, um projeto de lei dele de acabar as decisões monocráticas. Isso não pode. Realmente, vocês dizem assim, a decisão só vai valer se for decisão votada pelo pleno, né, por todo mundo. Aí sim, está colegiado. Mas tem mais coisa aí, né? Gente, antes do Gabriel começar o esporte, eu gostaria de mandar um recado aqui para o pessoal que está mandando mensagem, que a gente passa o programa inteiro falando, para o pessoal participar e às vezes não dá tempo. Falando aqui da Francisca Maria, ela disse que é telespectadora assídua do Da Hora e está adorando o programa de hoje. Junto com Antônia Maria, que também está assistindo e diz que está adorando o programa de hoje. E por fim, o Paulo Chicó, do Maranguape, que também está ligado no Da Hora. Então, obrigada pela participação. E é isso, querem complementar? Gabriel Viana? É isso, olha, a gente continua nesse assunto do esporte, porque ontem, né, eu tinha falado, teve a final da Copa do Brasil, o Lula fez aquela piada, sendo que... E o gol foi marcado pela camisa 22. Isso, sendo que não deu muito certo. Tem uns gols aí na tela, direção, por favor, você pode colocar. Eu preparei isso pro esporte, mas aí pedi para preparar o conteúdo. O Flamengo abriu o placar logo no comecinho do jogo, esse belo gol do Pedro que tá jogando muita bola, deve ir para a Copa do Mundo. O Tite só não leva se acontecer uma catástrofe. E aí o Corinthians começou a pressionar, no segundo tempo empatou, lembrando que o jogo de ida tinha sido 0-0, e aí 0-0 no jogo de ida, 1-1 no jogo da volta, pênaltis. Aí depois de 7 cobranças, como você vai ver aí, só as 2 últimas, o Matheus Vital fez isso aí, chutou a bola na lua. E aí o Rodinei, número 22, que a gente vai comentar daqui a pouco, fez o gol do título, Maracanã com quase 70 mil pessoas. Você veja que ele já está seguindo a orientação do TSL, tirou a camisa, né, para ninguém ver o número dele. Para não associar. Pode colocar aí na tela, olha, Gabriel, esses são os memes que estão circulando. Urgente, TSE cancela gol de Rodinei por propaganda alusiva a Bolsonaro. Realmente ontem foi um dia que essa questão do TSE teve muita evidência. A gente tem mais memes? Tem sim, direção, por favor, coloca a próxima imagem. Eu havia selecionado 2. Não Pronto. Tem mais imagem, mas é isso. Jornalismo ao vivo é isso. Mas o Flamengo realmente venceu sempre nos lembrando pênaltis. que aqui tinha um painel, né? Tá aí? Por tem favor, aí, diretor. tá aí. TSE suspende título do Flamengo na Copa do Brasil e dá 42 horas para que o clube explique porque o último gol foi feito pelo Rodinei com o número 22. Então, realmente... foi um meme. Agora, falando sem a brincadeira, o Rodinei foi um cara que passou por muita coisa. 7 anos de Flamengo, foi uma montanha-russa, chegou a ser muito criticado, foi emprestado para o Internacional, teve toda uma questão de que não poderia jogar contra o Flamengo. Um cidadão lá do agronegócio de Mato Grosso pagou a multa dele de 1 milhão para ele atuar contra o Flamengo, ele foi expulso, aí agora retornou ao Flamengo. E está no momento de alta, vai sair do clube, já disse que não deve renovar o contrato. E fez um gol muito importante o Flamengo, que ainda vai disputar a final da Libertadores daqui no final de semana do segundo turno. Então o Brasil, o Flamengo tem a maior torcida do país, a gente sabe, são milhões de torcedores. Então o final de semana aí muito importante, o final de semana do dia 30 vai ser muito importante porque tem a decisão da Libertadores, em que uma grande parcela aí dos brasileiros vai estar torcendo pelo Flamengo. Isso no sábado e no domingo a gente vai ter aí o segundo turno das eleições. Eu vou ficar mesmo no palpite só do jogo do Flamengo. Eu acho que o Atlético Paranaense não tem time para vencer o rubro-negro carioca, mas jogo único, né? O Corinthians também, na minha visão, não tinha time para bater de frente e ontem fez um jogo brilhante. Apesar de ter perdido nos pênaltis, o pessoal fala que pênalti é sorte, é loteria, mas eu não acho. Acho que é competência, é mental. E a gente pode ver que o Matheus Vital... O que é que você acha, Norte? Tem aquela tese do cara que diz que quem começa cobrando leva vantagem. O Flamengo começou cobrando e começou... Não, foi o Corinthians que começou cobrando. O Fábio Santos fez o primeiro, o Felipe Luiz foi e perdeu. Então o Corinthians esteve na frente durante uma parte da decisão, mas aí o Fagner perdeu
E aí depois... Mas quem é que falava essa história? De que era bom começar batendo? Realmente é bom começar batendo porque é mais uma tese da boleirada, não é algo estatisticamente comprovado. Porque se você faz o gol, começa batendo e faz o gol, você joga a pressão para o seu adversário. Por exemplo, num pênalti decisivo, na quinta cobrança, se você faz, o seu adversário não pode perder, porque senão... São quantos metros da bola? 11 metros. São 11 metros. 11 metros. Parece que é perto, mas é longe. É longe. Tem 7 metros e uns quebrados de largura e quase 3 de altura. É grande, mas um o goleiro louco lá dentro. Os goleiros hoje são cada vez mais treinados. Eu posso falar isso, eu falo com certeza que a posição que mais evoluiu do futebol do século passado para cá foi a do muito goleiro. Treinamento, é muito treinamento. Hoje é um treinamento Você tem totalmente um treinador específico só para goleiro. Quem né? escala o goleiro não é o treinador, não é o técnico. Ele pergunta para o treinador de goleiro qual é o que está mais capacitado e aí escala. Graças a Deus o Brasil está muito bem servido de goleiro. O próprio Cássio, os 2 goleiros ontem que estavam na final são muito... O Cássio esteve na Copa do Mundo de 2018, o Alisson, que é o titular, o Ederson também, que é o goleiro reserva, do Liverpool e o goleiro do City. E o goleiro do City, o Everton, que deve ir para a Copa, que é o do Palmeiras, realmente. Mas caso aconteça alguma coisa, alguma fatalidade, uma lesão que a gente espera que não aconteça, esses 2 goleiros, para mim, são os que devem chegar. Inclusive, está chegando, viu? Eu gosto muito eu não gosto de futebol, né? Tudo que o brasileiro gosta de futebol tá fora da conversa, né? Fica fora da conversa. Mas o que eu me divirto muito é vendo o Guardiola. Eu já li os livros dele sobre estratégia, como é que ele monta, como é que ele montou todo o esquema, né? como é que ele faz para empurrar. Ele respira futebol. E o novo papel que ele deu em relação à posição dos goleiros. Né? Sim. Ele avança completamente a linha, praticamente cria o pivô que trouxe do basquete, né? Foi da observação que ele trouxe do basquete. Né? Seria interessante ver assim, uma conversa do Guardiola com o Klopp, Phil por Jackson, exemplo, né? também. Não, com o Phil Jackson, que era o treinador do Chicago Bulls durante muito tempo, foi o grande treinador do Lakers Jordan, também. Né? Esse cara do Lakers também, né? Seria muito legal para ver. No treinamento do goleiro, parece que eles usaram as técnicas do treinamento do tênis, né? De reflexo. De atirar, né? De usar um canhão para arremessar as bolas. Né? O Ederson, realmente, que é o goleiro do Manchester City, na minha visão, é o melhor goleiro do mundo atuando com os pés. Tanto é que ele foi um pedido do próprio Guardiola quando foi treinar o Manchester City. Vocês gostam de futebol? Vocês acompanham? Mais ou menos. Só a Copa do Mundo? Nem a Copa do Mundo, no meu caso. Não, eu acompanhei. A última que eu tirei para acompanhar de verdade foi a de 2014. Nossa, e aí eu me traumatizei um pouco. Eu não gosto A última eu não acompanhei tanto e essa eu tô entrando aí no clima de Agora, Copa. como é que vai ficar? Eles vão proibir. Não, se bem que a eleição vai passar, né? Imagina se fosse eu acho que daqui para as eleições, eu acho que isso já tem se dissipado um pouco, já tem passado esse clima de rivalidade. Mas se fosse antes, aí seria realmente ia ser complicado. Não, mas veja, o cara não quer proibir pintar uma rua de verde e amarelo. Que é algo tão tradicional, né? Não, mas como é que se proíbe no Brasil o verde e amarelo? O verde e amarelo, né? Uma coisa... Norton, falando nisso, eu me lembrei de outra história interessante. O Ministério Público Eleitoral solicitou a abertura de inquérito para apurar um caso de possível crime eleitoral em Goiânia. Confira. O Ministério Público Eleitoral de Goiás pediu que a Polícia Federal investigue um possível crime de uma adega do estado que, em uma promoção divulgada nas redes sociais, anunciou a promoção da venda de mais de 10 rótulos de vinho a R$ 22,00 cada. Para o promotor eleitoral Haroldo Caetano, o valor dos itens faz alusão direta ao número de urna do presidente Jair Bolsonaro, que disputa o segundo turno contra Lula no próximo dia 30. Nesse caso, segundo nota do Ministério Público do Estado de Goiás, o pedido de investigação também ocorreu porque a promoção será finalizada no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno da disputa. De acordo com Caetano, a empresa, se confirmado o delito, pode ser enquadrada no artigo 299 da Lei Eleitoral, que diz que dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Olha aí, Norton, não pode mais vender nada a R$ 22,00. Não, mas pode ter o ônibus, né? O ônibus gratuito. Eu acho que a gente deve até, vamos dar uma esmiuçada, para amanhã a gente falar sobre essas decisões. Né? Vamos ver também qual é a quantidade de gente que está votando, que mora na capital, que está indo para o interior, como é que foi a movimentação da rodoviária. Norton,
importa historicamente a abstenção do segundo turno é maior do que a do primeiro? Invariavelmente sim, porque o cara que votou no Ciro provavelmente não vai. O Ceará teve muita votação para o Ciro, né? Por que ele vai? Entendeu? Tem muita gente que vota no interior também, às vezes vota por aquele jogo de compadres e vota nos seus candidatos a deputado, no caso a vereador, nas outras eleições. Então, como já fez a sua parte, acaba não indo para o interior novamente, não fazendo essa viagem só para ter que votar para presidente, apesar de eu achar que é importante, mas aí cada um com seu cada qual. É bom lembrar que quem puxou essa coisa no TSE, que chamou o Barroso, para o Barroso dar essa canetada, né, foi o Flávio Dino, que era o ex-governador do Maranhão, né, terra da nossa Érica. Né? Então, grande Maranhão, grande terra. Meu Deus do aí, céu. a terra do arroz com chá é uma das coisas mais incríveis da culinária brasileira. Aí ele puxa para... chama o Barroso de volta, o Barroso dá essa coisa, libera essa coisa do transporte. Eles estão muito preocupados com essa questão da abstenção. Se tiver uma abstenção muito grande aqui, né, as pesquisas também estão muito fantasiosas, eles estão colocando o Lula com 70% dos votos na região Nordeste. Eu acho que não existe isso, né? A última que eu vi foi, não lembro, acho que foi do Datafolha, que era Lula com 52 e Bolsonaro com 48. No Brasil? No Brasil. Sim. Não, no Brasil. Não, mas E ele fato já saiu outra. Foi? Já tem uma outra que é 49 a 45. Tem. Né? Já com a margem, com 3 pontos de margem de erro, 2,5 pontos, né? Você já vê que praticamente eles já estão sem saber o que vai fazer. As pesquisas realmente estão muito complicadas. Essa também é outro absurdo também, como é que se proíbe a investigação. Tá? Essa investigação era importante, tá? Do CAD, sobretudo, para ver se tinha formação de cartel, se os institutos combinaram números para simular algum tipo de comoção. Essas coisas não podem ser feitas, né? Já teve muitos problemas. O próprio Wagner, para não dizer que a gente fica falando mal dele, né? Para ele não ficar chorando aí pelos cantos, é dizer assim, ó, aqui mesmo em Fortaleza ele foi para uma eleição, ele era um segundo turno, onde ele estava perdido por 20 pontos. Passou todo o segundo turno com a pecha de perdedor, mística de perdedor, e aí, quando chegou perto da eleição, ele né, ficou encostado ali e perdeu por 2 pontos, coisa assim. Ele agora ganhou a eleição em Fortaleza, né? Segundo ele, né? Se a eleição fosse para prefeito de Fortaleza, ele teria sido eleito governador. Né? É uma lógica que eu fico morrendo de rir, de cada vez o pessoal está... Como dizia um amigo meu, que era o Tarcísio Tavares, que era uma figura muito engraçada, dizia assim, de hora em hora a coisa piora. Né? É o que a gente está vendo aqui em todo esse noticiário. Tu não acha absurdo isso? Não? Tu não pode mais usar verde e amarelo? Eu acho um absurdo demais. Você botar uma bandeirinha no carro agora do Brasil, é uma bandeira para Bolsonaro? Mas o que eu vejo também é muita gente usar a bandeira do Brasil e uma bandeira, quem é petista, coloca do outro lado. Acho que é tipo pra dizer assim, a bandeira não, hoje também... eu vi, igual hoje eu vi aqui, ó, duas. Começa com o vermelho, aí vai e tal, e faz a graduação, né, para o verde e amarelo. Mas isso aqui não tem nada a ver com... Não tem nenhuma opinião em relação a a gente tem opinião, mas não é a principal. A intimação aqui para tirar o cenário, né? Não pode ter que pintar esse verde e amarelo de preto. O que é que eles estão querendo agora? O que eles vão querer fazer agora, Gabriel? O que é que tu acha? Acho que é uma questão complicada isso que se tornou. Além dessa questão da censura, entre aspas, é algo que ficou intrínseco na sociedade. Eu realmente vejo que os apoiadores aí da esquerda não querem mais usar, porque dizem que é algo que ficou taxado. Nosso diretor aqui está falando no ponto das nossas considerações finais. Sempre um prazer estar na companhia de vocês aqui, dessa bancada que eu sempre brinco que não é mais bancada. Essa reunião, nós estamos igual a Luz de Melo, que senta na calçada para conversar com as vizinhas. E é isso. Tem uma coisa interessante que, para encerrar a conversa de hoje, né, amanhã a gente tem, né, mais, que é o seguinte: na época da Revolução, ou do golpe de 64, teve um maluco chamado Almirante Augusto Rademacher, que ele foi o comandante do Supremo Comando da Revolução. Era o nome desse pessoal que assinou os AI-5, aliás, que assinou os atos institucionais. Uma das coisas que ele mais queria, que ele tentou fazer, foi modificar a bandeira brasileira. Tá? E o Temer ficou usando durante muito tempo, a bandeira da vice-presidência, ele chegou a usar ainda. Essa bandeira reapareceu no governo da Dilma, porque o Temer era o vice dela. É isso. Agradecer e dizer até amanhã, né, gente? Agradecer a participação de todos e não esqueçam, esse QR Code está aqui para você nos acompanhar nas nossas redes. Agradeço e até amanhã. Mandar um abraço para o Roberto Pessoa.
Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.